Dando continuidade agora que a gente fez o nosso projetinho de dados, eu vou fazer um projeto de teste aqui para a gente testar o nosso repositório, ver se ele está funcionando. Tá? Então, se a gente pegar o nosso Management Studio, para a gente começar a ver os nossos resultados, eu vou fazer os projetinhos de teste para a gente inserir as coisas lá, alterar, etc. E ver como é que vai ficar. Beleza? O que acontece? Quando a gente fala das metodologias modernas hoje, se você está falando aí de um Scrum, de um XP, de um Drive Domain Design, de uma metodologia orientada a teste, né, Test Development, esse tipo de coisa, você está falando em teste automatizado. E quando você fala em teste automatizado, não é uma coisa mágica. O teste automatizado, você precisa programar o teste. Então você gasta um tempo maior para você fazer o seu teste. Qual que é a vantagem que você vai ter? Toda vez que você der build no seu código, você pode testar todas as suas rotinas. Coisa que é inviável de fazer a médio prazo. Quando o seu programa vai crescendo, você testar todo ele quando você faz qualquer alteração. É impossível de você fazer se você não automatizar. Então, vamos lá. Cadê o meu Visual Studio? A gente vai criar um projetinho de teste aqui, ó. Nossa solução já está crescendo, já tem 2 projetos, vai ter um terceiro agora, que é o meu Unit Test aqui Project, beleza? Então vou chamar ele aqui do nome aqui que a gente deu, aula aedb01.test. .NET 8, criar, tá? Vou fazer a referência aqui ao aula 1.data. Ok. Fiz referência ao aula 1.data. E agora a gente vai executar os testes aqui. Ele já vem com a classezinha de teste. Vou renomear ela aqui para teste gênero. Setup é se você precisar preparar alguma coisa para o teste, ele sempre vai executar o setup todo início. Então aqui no setup a gente vai colocar o nosso contexto para a gente usar no repositório. Então aqui eu vou dar o using aula 01 adb.data. Data.repositórios. Show? Incluir gênero. Mas antes aqui eu vou ter o nosso context. Vou chamar ele aqui de DB também. Tá? E a gente vai receber aqui, ele aqui não, a gente vai instanciar ele aqui, eu não vou receber. Vou instanciar ele aqui no setup. Como eu não estou passando string de conexão, não estou passando a string de conexão, não estou usando o option builder, ele vai usar aquela string de conexão que a gente colocou lá no onConfigured. Ele vai usar aquela lá que está lá dentro do código. Ele vai usar esse cara aqui, ó. Beleza? Vou usar essa string de configuração aqui do onConfigured. Então ele vai instanciar. Como é que a gente vai fazer o insert do gênero? O gênero é autonumerável. Então eu posso fazer assim, ó, gênero igual a new gênero. Mesmo esquema que a gente fez. Gênero.nome igual a teste.
repositório também não tem aqui, eu posso instanciar o repositório. É gênero repositório, né? A gente colocou com o nome tipo na frente antes. E aqui no setup eu dou o new passando o contexto. Show? E agora eu vou usar esse repositório aqui para fazer as minhas ações. É exatamente assim, ó. Se você quiser saber se ele funcionou, ele não vai dar erro no incluir. Se você quiser ter certeza, você pode pegar aqui. Depois a gente vai ver. Primeiro vamos ver funcionar aqui. Pra gente ver aqui na nossa base aqui, ó. É que eu já tô querendo inventar, né? Antes de ver. Aí depois não funciona, fica com a cara de taxa. Quantos gêneros a gente tem? A gente tem 9 gêneros. Então quando eu incluir aquele lá, vai ter mais um. Na verdade tem até o ID 9, né? Vai ter um ID depois do 9. Para executar o teste é aqui, ó. Tem o menuzinho teste, ó, tá vendo? Você pode executar aqui. Para debugar é no debug. Se você colocar um ponto de parada no teste e mandar só executar, ele não vai pegar. Então se você quiser ver um ponto de parada, você tem que colocar o ponto de parada e tem que dar o debug no teste. Show? O teste, ele tem o teste Explorer, que é esse carinha aqui, ó. Teste Explorer. E ele acha os testes que tem disponível. Tá vendo? Teste Explorer. Então você pode também mandar ele debugar só esse teste. Ele vai fazer só esse. Se eu clicar com o botão direito no Teste Explorer, vai mandar o debug. Então quando a gente vê numa empresa, quando fala que estão contratando tester, né? Que estão contratando pessoas, é pessoas para fazer esse tipo de programa normalmente. É o cara que vai programar os testes para fazer as validações dos métodos que estão sendo escritos por outras pessoas. Automatizar os testes é o nome disso. Então eu vou mandar aqui dar o debug nesse cara, ó. Ele vai buildar, ele tem que buildar a aplicação. E como o meu ponto de parada está aqui, ele vai parar aqui nessa instância. Esse programa aqui, a gente mapeou e fez o repositório só isso. Todo o código que vai rodar por trás aqui não foi a gente que criou. Não sei porque que está dando essa mensagem. Ok. Ó. Instanciou o gênero, atribuiu o nome e mandou o incluir no repositório. Entrou no repositório, adicionou esse gênero na coleção. Ó. Esse gênero está sem a chave porque é autonumerável. Beleza? Adicionou o gênero na coleção e deu save change. Salvou. Voltou. Passou. O teste, quando está no debug, ele sempre dá erro, mas aqui vai ficar verdinho lá quando for no teste Explorer. Show? É sinal que o seu teste passou. Esse objeto assert aqui é para você fazer vários testes com assert. O ponto PES é para dizer que o teste passou. E lá na nossa tabela está lá o gênero novo. Então, todo o trabalho de mapear o objeto, fazer a expressão de insert e dar o execute, ele fez para a gente não precisou fazer. Quando a gente dá o save changes, tudo que tiver no contexto ele vai executar. Se tiver mais de uma coisa no contexto, ele vai executar essas várias coisas. Por exemplo, aqui, ó, se eu fizesse um método aqui, ó, vou fazer um outro teste chamado incluir múltiplos. Ó. Incluir múltiplos. Aqui no repositório, se eu tivesse o incluir múltiplos, eu vou programar um método. Eu posso programar métodos no meu repositório que não estão na minha interface. Né? Eu vou só programar ele aqui. Não é o correto de fazer nesse caso, eu teria que colocar ele na interface.
Mas como eu só quero mostrar, eu vou colocar aqui o incluir múltiplos e vou colocar aqui um list gênero lista, né? Aqui pode ter um add range e o save change. Ele vai montar os diversos inserts do múltiplo que eu tiver que fazer. Ele vai adicionar esse range todo. Aqui no meu incluir múltiplo, por exemplo, ó, eu posso ter um for eu vou incluir 100, vou incluir do 1 ao 100. Beleza? O gênero você monta a lista aqui. Ele vai dar a mesma coisa. Vou colocar o ponto de parada aqui, ó. Vou mandar ele debugar o teste aqui, ó. Vai debugar o teste. É lógico que eu vou colocar já embaixo com a lista montada, que ele vai dar essas 100 voltas aqui. Ele montou uma lista com 100 objetos, ó. Montou com 99, né? Porque eu fui do 1 até o menor que 100. Quando ele for incluir múltiplos, ele vai entrar lá no método, o add range da lista e o save changes. Ele vai abrir a nossa conexão. Ok. Aqui eu não passei com F10. Obrigado, né? Isso aqui tudo ele gerou pra gente, esse código aqui. Adicionou a lista e o save change. Lá no banco de dados, depois que você dá o save change, tá lá todos os objetos. Então ele montou pra gente todos os inserts de todos esses caras automático. Você mandou a coleção, mandou adicionar. Show? Então aqui já mostrei o add ranges. Você pode adicionar a coleção também. O nosso teste, nosso prehead teste, a gente já fez 2 métodos, né? Eu posso fazer quantos métodos de teste forem necessários para minha classezinha de teste. Mesma coisa o alterar, ó, né? Vou criar um teste aqui para alterar. Qual que eu vou alterar aqui? Eu vou alterar esse 10 aqui, tá? O repositório já está criado. Então eu vou criar aqui selecionar pela chave. Vou passar o código 10. Beleza? Se ele achou o obj, vou alterar aqui. Isso aqui é uma péssima forma de alterar, tá? Porque ele vai adicionar o 1 no primeiro teste, depois mais um, até estourar e o teste uma hora não vai passar.
Mas é só para mostrar para vocês que ele está adicionando. OBJ, tem que ser aqui no diferente null, né? E o assert pass no final aqui. Se eu quiser que ele dê erro, que ele não passe no teste, se ele não achar o objeto para alterar, eu posso dar um assert. Aí tem opções aqui para eu dar a resposta. Tá vendo? Posso dar as respostas que estão aqui. Essa resposta vai aparecer lá. E o fail, eu posso dar a mensagem que eu quero que apareça lá no teste quando der erro. Então o fail aqui eu posso colocar gênero não encontrado. Se eu colocasse aqui um código que ele não vai achar, ele vai dar esse erro aqui, gênero não encontrado. Né? Se eu colocar um try catch e dar erro, eu posso fail a x.message, por exemplo, para ele mostrar. Então ele já achou o teste aqui no painel de testes, ó, tá vendo? O nosso teste, ele fica enraizado aqui, ó, o projeto de teste. Aí aparece aqui volta aqui no meu Teste Explorer. Viu? Teste Explorer. Não, é teste. Aparece aqui o projeto de teste, a classe de teste, que é o teste gênero, e os métodos de teste estão dentro da classe. Para eu poder executar um a um enquanto eu estou programando. Aí é a mesma coisa. O alterar. Ó, é alterar só. Vou executar o alterar gênero, né? Para ficar um nomezinho bonitinho. Vou executar direto agora, não vou debugar. Ele vai executar o teste. Executou lá no painel de teste, mostra que ele foi com sucesso. Se eu colocasse um código que não existe, ele ia dar aquele fail. Olha lá, ó, alterar gênero falhou, tá vendo? E a mensagem, ó, gênero não encontrado. Então, quando você programa seus testes, você vai conseguir saber qual teste passa, qual não passa, de acordo com o seu código, tranquilamente. E lá no nosso banco de dados, o nosso alterar funcionou, que era o 10. O 10 não tinha um 1. Se eu executar de novo, vai ficar teste 1, 1. Por isso que é horrível esse método que eu queria testar aqui. Seria muito mais viável, por exemplo, você pegar aqui barra string data é igual a date time ponto now ponto toString e eu colocar aqui no objeto ponto nome mais data. Objeto ponto nome não, aí tem que ser teste de alteração data, que ele sempre vai atualizar a data, né? Meu teste de alteração. Quando eu executar,
Se o campo for maior do que esse texto que a gente montou aqui, ele vai deixar. Se for menor, ele vai dar erro. Passou. Está lá o meu teste no 10, às 9h01. É interessante sobre a formatação de string. Aqui eu não coloquei espaço, ele colocou sem espaço. E o hora minúsculo é formato americano, né, de 12 horas. E o HH maiúsculo é 24 horas. Então, se eu executar de novo, ele está executando, ó. Passou. Vamos ver como é que ficou lá. Tá lá, ó. 2102. Show? Então agora toda vez que executar o teste, ele tem que atualizar a horinha do registro que eu estou colocando para alteração. Então, mesma coisa, ó, vou fazer um aqui para selecionar todos. Tá? Selecionar todos. É o repositório ponto selecionar todos. E a gente pode usar o assert ponto pass, e eu posso até colocar uma mensagem também na set.pass. Tem que ter o lista.count. E vai mostrar o total de registros selecionados na lista. Então, selecionar todos, vamos executar. Está executando. Total de registro 106. Beleza? Então você pode também ficar dando respostas em cada teste. Tem 106? Você vai conferir. Ó. Tem 106. 106 linhas. Tá? Então, o programinha de teste, depois que você programa uma vez, você pode executar quantas vezes você quiser. Seus testes vão passar. Né? Qual que é o ideal aqui? Você pode, como você vai executar todos os seus testes, mesma coisa, vou excluir. Vou excluir também, você poderia usar fazer uma exclusão por lote, mas não seria pelo add range, tem que fazer um loopzinho de marcar isso para excluir. Como a gente está recebendo o gênero lá, a gente precisa instanciar o gênero e só passar a chave que a gente quer excluir. Eu não vou excluir o 10. Eu vou excluir o ponto leste. Eu vou excluir o último aqui. Poderia passar só o ID e passar, mas eu vou excluir o último. Será que funciona? Qual que é o nosso último? É o 109. Assert pass. Apareceu o excluir. Vou executar. Executou. Vamos ver aqui.
Excluiu não, né? Não. Não excluiu não. Não passou. Tá vendo? Eu nem vi, nem conferi, fui tão confiante. Olha lá. Tem que ter o sort order, ó. Olha o safado, ó. Não deixa fazer isso se não selecionar pelo order by, ele não pega o índice padrão. Entendeu? Não tem problema não. A gente põe o order by. Só que eu não quero pegar... Ah, o ponto leste, ok, vai trazer o último. Não tem problema. Estou ordenando pela ID, vai trazer o último. Vamos ver se vai? Professor, Oi. qual que é o... Como é que eu posso ler o igual menor? Quê? O igual menor ele tem um significado igual ao... É igual e maior. Não, maior, tá. Igual maior eu posso ter igual uma interrogação, igual uma questão. Não, é como se fosse um ponteiro. Agora ele foi, vamos ver? 7,5. Excluiu o último. Show? Sabe qual que é o detalhe? Por exemplo, eu vou interromper o server. Vou parar o server. O servidor não vai responder. Não sei nem se vou conseguir levantar ele depois, mas estou parando ele. Fiquei inventando, né, cara? É foda. Eu vou mandar executar o teste que a gente já viu que funcionou, ele vai dar falha. Entendeu? Vou pegar esse incluir aqui, ó. Mandar executar o incluir gênero. Ó. Mandou executar. Tá executando, ó. É porque vai dar o timeout do banco. Vai demorar um pouquinho, que vai depender do timeout que ele colocou lá como padrão. Olha lá, ó. Não existe a instância do banco de dados, ó. Foi impossível estabelecer. Tá vendo? O teste falhou. Então só vai funcionar mesmo se ele conseguir fazer. Vamos ver se a gente consegue levantar o servidor de novo. Obrigado. Levantou de novo. É nessas brincadeiras que eu me ferro, geralmente. Então, qual que é a ideia aqui? Eu estou mostrando para vocês que todos os métodos estão funcionando. Os métodos que a gente fez aqui, ó. Sem quase esforço nenhum. É? Isso aí depois vai salvar muito tempo, né? Quando quiser alguma alteração e tiver que testar para ver se está... Ah, sim. Qual que é o problema, gente? Quando a gente programa sem usar teste automatizado, você muda a estrutura de banco, você muda a view e você cria novos recursos ou melhora um recurso. Você nunca testa todos os recursos de novo. Você vai testar só o que você fez. Mas o seu sistema tem 100 telas. Você incluiu mais uma. Você não vai testar manualmente as outras 99. Não vai. Impossível. Você ia demorar... Cada recurso que você adicionar, você ia demorar um mês. Só que quando você automatiza teste, você consegue. Entendeu? Porque o programa vai testar para você. Se todos os seus testes passarem, não é sinal que o seu programa não tem erro. É sinal que todas as coisas que você tentou prever de erros quando você codificou, não aconteceram. Ah, professor, eu fiz o programa de teste, mas o programa não vai ter erro. Não é isso.
Ele não tem os erros que você previu no teste. Aconteceu um erro novo, tem um if novo, tem um caminho diferente para fazer. Você vai ter que mudar o seu teste. Não tem jeito. Tá? Mas você pode garantir que toda vez que você for fazer um build para release, que você for entregar o seu projeto para produção, que ele tem que passar em todos os testes. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Você garante que seu programa passe em todos os seus testes? Pô? Imagina você ter rotinas complexas que fazem cálculos, que fazem conta, que fazem diversos updates, que fazem diversos caminhos diferentes de acordo com o parâmetro que receber. E você prevê todos os caminhos e todos os resultados. Pô, um teste complexo de fazer, mas você conseguiu programar isso? Porra, cara, se seu programa mudou, se alguém fizer um refactoring no seu código, se alguém otimizar alguma parte do seu código, se outro programador pegar e mexer, o seu programa precisa continuar passando naquele teste. Tá? Então isso é muito legal. Muito legal mesmo. Então, dando continuidade aqui nos testes. O que a gente aprendeu hoje? A fazer o projeto isolado da classe de dados e aprender o programinha de teste, fazer teste de unidade. Esse programa é teste de unidade. Ele não é teste de carga, não é teste de interface, teste de unidade. Você vai pegar suas units, o seu código e jogar nesses testes. E eu não estou dizendo que essa forma que eu programei aqui são os melhores testes não, tá? Eu só estou mostrando para vocês que dá para fazer e executar os testes por aqui. A gente tem o selecionar pela chave, mesma coisa aqui, ó. Aí a gente vai fazer aqui o selecionar pela chave, vamos passar o código 10, vou pegar aqui o obj, aí aqui eu vou retornar aqui o ID obj.id e o nome. Vou colocar um ponto de vírgula, não, vou colocar uma. Então, selecionar nosso pela chave é só isso aqui, ó. E ele vai achar o objeto lá. Pela chave, cadê o selecionar pela chave? Selecionar gênero, né? Vamos dar um run. Ele está executando o teste. Executou, passou. ID 10, teste de alteração, pau, retornou pra gente aqui que passou, que funcionou. Então os métodos que a gente fez no nosso repositório, selecionar todos, selecionar pela chave, incluir, alterar, excluir, funcionaram, sem nenhum esforço. Se eu quisesse criar os métodos async, os meus métodos de teste também teriam que ser async. Deixa eu ver se vai funcionar. Eu estou arriscando. Arriscando. Professor, você está arriscando. Ele tem que ser async teste. Async task. Beleza? Mesmo esquema. E aqui deixa eu só incluir aqui o vou formatar eu mesmo que eu confio nisso. E aqui é o await
repositório, incluir async. Será que tem o PES async? Não, é PES só. Será que vai funcionar? Será que aparece aqui? Aparece. Vamos ver se vai. Porra. Funcionou. E o incluir gênero async, ele fez lá, o último lá, com a data e hora que eu coloquei. Então, quando você vai fazer alguma coisa async, o método async que vai executar também tem que ser async. Tá? Se ele não retorna valor, ele é async task, não é void. E sempre vai ter o await para esperar a resposta. Então ele vai parar aqui. Show? Maravilha. Se você quiser executar todos os testes de uma vez, você pode ou executar da classe ou executar todos do projeto. E ele vai executar todos os testes, ó. Todos os testes, todos passaram. Tá? Significa que a gente tem mais 100 registros aqui na nossa tabelinha de gênero. Agora tem 206, que ele fez mais 100 aqui, naquela volta de teste. Em algum lugar tem um buraco que ele excluiu, etc. Então todos passaram. Olha só, ele executou todas aquelas rotinas de uma vez só. Se eu tivesse 200 testes, ele ia executar os 200. E você ia saber aqui qual passou, qual não passou. E você já poderia corrigir antes de publicar em produção. Teste automatizado é uma maravilha da natureza. Só que dá trabalho. Trabalho para configurar a primeira vez, né? Isso aí. Depois compensa de novo. Essa é a ideia.